De volta aqui com vocês para dar continuidade, para seguir para a nossa terceira parte da nossa aula de hoje. E aí eu estava falando para vocês, explicando como o ponteiro, o que era o ponteiro, como o ponteiro funciona. E aí entendemos o seguinte, nós terminamos a nossa fala aqui justamente falando que o ponteiro, ele não modifica aquela variável, o dado que está naquela variável para outro lugar. Quando você cria um ponteiro e você redireciona o endereço daquela variável, você não necessariamente modificou aquela variável, aquele dado daquela variável para um outro espaço. Você não transferiu esse dado para um outro espaço, mas você somente transferiu a questão do endereço. O endereço agora dessa variável está nesse ponteiro. Eu disse até que isso acaba interferindo na recuperação de dados. Na recuperação, quando você vai fazer uma busca por dados, quando você vai recuperar algum item, esse ponteiro, esse endereço, é através justamente deste endereço, na busca, na recuperação desse endereço, que a gente consegue retornar algo que já tinha sido deletado. Como, por exemplo, vamos ver o seguinte, eu tenho uma foto, peguei essa foto armazenada, e aí, por algum motivo, eu mesmo apague, ou algum vírus, essa foto seja deletada. Quando a foto é deletada, não necessariamente foi o arquivo, o dado da foto que foi deletada. Como a variável, o dado que está armazenado, não é necessariamente ele que é deletado. Para facilitar o processo de uso ali daquele espaço, somente o registro, somente o apontador, somente o endereço, a referência é que é deletada, que é excluída. Quando um endereço, ele não tem, quando um dado, essa foto, quando ela não tem ali ao redor dele nada, não tem nenhum endereço, não tem nenhuma referência, isso mostra que aquele espaço de memória está livre para ser armazenado. Vou rabiscar aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá para nosso slide aqui, vamos entender um pouco mais sobre isso. Eu já falo um pouco desse nosso exemplo aí, só para dar continuidade aqui ao que eu estava falando sobre a recuperação de um dado. Vamos imaginar que aqui você tem a variável A, e dentro da variável A tenha armazenado o número 10. É uma variável tipo inteiro, está ali, armazenado guardadinho. Como se fosse a foto que eu falei agora há pouco no exemplo. O que acontece com essa variável é que ela tem ali do lado o endereço. Vou colocar aqui um Ezinho, que é a nossa referência, mostrando que ali eu tenho aquele meu valor. Se eu criar um ponteiro, criei um ponteiro P, nesse ponteiro, necessariamente, nele que tem armazenado é justamente o novo endereçamento para essa minha variável, para aquele valor, aquele 10 ali. Tem um endereçamento para aquilo. E quando a gente deleta-se um arquivo dentro do nosso computador, necessariamente a gente só perde essa referência, ó. Ele só exclui isso. E quando uma variável não tem tal referência, isso demonstra que aquele setor está pronto para ser reescrito, ele está livre para reescrever. E o que um programa de recuperação de arquivos faz? Ele, quando você manda recuperar, ele busca todos os itens que estão na memória. Vamos dizer que ele olha para esse 10 aqui, que está órfão ali, não tem ninguém, não tem uma referência, pega aquele endereço ali, pega aquele item, cria-se um endereço para ele, ou seja, ele vai criar um ponteiro apontando para aquele endereço, e aí recupera aquele 10. E é desse jeito que a gente acaba recuperando arquivos perdidos. E por ele não ter essa referência aí, a gente tem aí o ponteiro que estava armazenando a posição daquele 10, e a gente tinha um próprio endereço daquela mesma variável ali, aquele A, ou seja, ela tinha o primeiro endereço aqui, e ela tinha esse ponteiro, ou seja, ela tem 2, não é isso? É por isso que muitas vezes quando você recupera várias vezes o mesmo item. Eu utilizei um programa para recuperação de dados, para recuperar as fotos perdidas no meu pendrive, e acabei recuperando fotos que eu nem lembrava mais que já tinha tirado. Eu acabei recuperando a mesma foto umas 3, 4 vezes, de tamanhos diferentes, porque é justamente isso aqui, é a questão do ponteiro, os vários endereços que ela já teve ali durante a sua vida, e ele recupera esses dados dessa forma.
Então o ponteiro ele acaba tendo esse efeito a mais justamente na recuperação de dados. A gente vai ver isso mais adiante, a gente vai ver isso ainda em outras disciplinas. Talvez já tenha sido mostrado um pouco sobre isso lá em arquitetura, mas durante o nosso curso a gente vai voltar ainda para esse assunto e vocês vão ver a grande importância que tem os ponteiros dentro da área da informática. Bora ver esse exemplo aqui, porque chegou o momento da gente começar a entender. Já sabemos o que é um ponteiro, já entendemos que ele é uma referência para um dado ali dentro da nossa memória RAM. Mas vamos entender um pouco qual seria a grande vantagem, a utilidade de uso de um ponteiro no mundo da informática. A gente vai ver os diversos usos dele aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse exemplo. Nesse exemplo aqui, eu tenho o início no nosso programa com uma biblioteca, tá lá, a biblioteca stdio, que nela está apontando justamente, está mostrando, deixando utilizar o printf, as funções para chamada de dados. Linha 3 começa o nosso programa. Linha 4, eu iniciei uma variável, criei uma variável do tipo int e chamei ela de i. E também criei um ponteiro, vocês estão vendo aí o Pzinho com asterisco, um ponteiro que é do tipo int. Na linha 5, eu estou dizendo que o i está recebendo o valor 1, 2, 3, 4. Ou seja, dentro da variável i, eu tenho agora esse númerozinho aí, 1234. Em p, eu estou dizendo, o p, quem é o p, gente? É o ponteiro. Eu estou dizendo que ele vai receber, olha o ezinho comercial. O e comercial diz o quê? Endereço. O endereço de i. E aí, o que vai me ser mostrado ali? Primeira linha, linha 6. Eu estou pedindo para mostrar o que tem dentro do ponteiro. Quando eu chamo asterisco p, eu estou dizendo o quê? Ponteiro, eu quero saber o que tem ali. Ó. Ponteiro é um int, é um inteiro. Estou dizendo para o computador, esse é um inteiro. O asterisco é o endereço que está em p. Ou seja, eu olho aquele endereço e o que tem dentro do endereço? É o i. Ele está apontando para o i. O que tem dentro do i? Tem aquele númerozinho lá, 1234. E o que acontece se eu chamar somente o p? O que tem dentro do p? Sem o asterisco. Sem o asterisco. O que tem dentro do p é aquele endereço ali, aquele 64.22.044. Aquele endereço ali é o endereço guardado, o apontamento. Seria como se eu guardasse, anotasse, quando você falasse assim, ei, eu moro na rua das Brusundangas, número 111. Eu anotei isso no papelzinho. Esse aí é o seu endereço. Então eu anotei aquele endereço, é aquele pezinho lá. Mas se eu chamasse, ao invés de chamar simplesmente o papel com o seu endereço, eu chamasse o asterisco P, eu estaria olhando para a sua casa. Eu estaria apontando para a sua casa. E aí, ao ver a sua casa, eu veria o que tem nela lá, que seria, nesse caso aqui, 1234, e no mundo real, a sua casa. E aí, na linha 8, eu estou chamando ali, agora, o mesmo P, mas através do void asterisco. Gente, o que é isso aqui? Esse aqui é o número em hexadecimal. É o número de como está descrito lá internamente. A gente vai falar um pouquinho sobre ponteiro genérico, para a gente entender esse passo bem aí. Da mesma forma que se eu chamar o E, eu chamei o void asteriscos, e o E comercial P, vocês percebem que, da mesma forma, o E comercial P e o P chamado pelo void asterisco, eles têm o mesmo valor, vocês estão percebendo ali que os dois têm o mesmo valor? Porque aquele dali é o hexadecimal, é o endereço em hexadecimal. Então, o P, eu estou dizendo, me mostra o endereço aí de P. Ele mostrou o endereço, está ali, ó, terminado com 61, FE, 1C, um hexadecimal. E quando eu peço também, mostra aí o endereço de P, o E comercial, o endereço de P. Aí ele me mostra o mesmo endereço. Ele me mostra o mesmo endereço, ó, finalzinho, segmento. Vocês vão perceber quando a gente estiver falando lá em hexadecimal, na disciplina de redes, que esse aí é um segmento, 1C para 10. É um segmento, os dois estão bem próximos. Ou seja, eu tenho dentro armazenado o endereço que aponta para o i e eu tenho o meu próprio endereço também. Inicialização do ponteiro. Ponteiros apontam
para uma posição de memória. Cuidado, ponteiros não inicializados apontam para um lugar indefinido. Um exemplo, se eu fizer int asterisco p, o que acontece? Eu não apontei para lugar nenhum, eu criei um ponteiro, é como se fosse um envelope em branco, que você pegasse esse envelope em branco e procurasse o endereço para onde aquele envelope vai ser enviado, aonde aquela carta vai ser enviada. Não tem nada escrito nela, então nesse caso, não tem conteúdo, gente. Então cuidado de você criar um ponteiro e depois você chama, deixa eu ver o que tem dentro dele. Não tem nada. Não tem nada. É até diferente de você criar uma variável, criei a variável x e mostrar o que tem dentro dela. É até diferente nesse caso. O ponteiro ele armazena o endereço de alguma variável, de algum item. E nesse caso, se você não inicializar ele da forma correta, pode dar esse erro no teu programa. Um ponteiro pode ter o valor especial null, que é o endereço de nenhum lugar. Finalmente vamos utilizar o tipo null, ou seja, é o vazio aí. Espera aí, é o void, Hildo? É o parecido com void? É o equivalente a isso. O void quer dizer que é nenhum, ou seja, não estou apontando para não estou sendo utilizado. Então ele está vazio, ele está como null. Então eu posso inicializar um ponteiro e deixar ele como null. Qual é a motivação para isso? Futuramente, quando a gente estiver criando softwares mais complexos, aí ele vai ter o valor. Mas por enquanto é só você ter essa consciência de que pode ser feito isso. Os ponteiros devem ser inicializados antes de serem usados. Assim, devemos apontar um ponteiro para um lugar conhecido. Podemos apontá-lo para uma variável que já exista no programa. Então, neste caso, ao criei meu ponteiro, tá lá, criei o meu ponteiro, int p, ele está ali e eu posso apontar esse meu ponteiro para justamente uma variável já existente. Então, quando eu chamar o meu ponteiro ali, o asterisco p, ele vai mostrar o que tem dentro daquela variável c, aquele 10. O ponteiro armazena o endereço da variável para onde ele aponta. Para saber o endereço de memória de uma variável do nosso programa, usamos o operador UE comercial. Ao armazenar o endereço, o ponteiro estará apontando para aquela variável. No nosso exemplo aqui, eu tenho nosso código. Iniciei o programa, int main. É claro que lá no começo devia ter a biblioteca ali, alguma biblioteca básica para iniciar o nosso programa. Eu tenho ali o int c, ou seja, criei uma variável c, e logo abaixo criei um ponteiro, o int asterisco p. E aí eu tenho que inicializar o meu ponteiro com algum valor, ou seja, ele vai receber p, recebe o e comercial de c, ou seja, eu estou dizendo que ele está recebendo o valor do endereço, eu estou atribuindo o endereço da variável para ele. Ao fazer isso, eu inicializei meu ponteiro. O ponteiro ele não é inicializado simplesmente com sua criação. Tá? Não é só isso, não é só sua criação. Eu preciso colocar um endereço, eu tenho que armazenar um endereço dentro dele de uma variável. Por esse motivo, eu só crio um ponteiro se eu já tiver em mente qual será a minha variável ou o conjunto de variáveis que eu estaria apontando. Tendo um ponteiro armazenado, um endereço de memória, como saber o valor guardado dessa posição? Para acessar o valor guardado de uma posição na memória, apontada por um ponteiro, basta usar o operador asterisco na frente do nome. Vamos ver nesse código aqui completo, aqui, nesse nosso exemplo. Tenho um programa iniciado, criei a minha primeira variável, criei a variável c, e defini aquele valor de sempre, nosso 10 nela. Ela é de tipo int, está lá. Depois eu vou declarar o meu ponteiro. Porque eu quero utilizar a variável c, eu vou ter que definir o mesmo tipo. Coloquei ali int, mesmo tipo que eu vou estar apontando, e coloco o asterisco p. O asterisco p declara que eu estou criando um ponteiro. Depois, para que ele seja inicializado, eu pego o p, que é o nosso ponteiro, e insiro dentro dele o e comercial c, que é a nossa variável. Não esquecer do e comercial.
O que acontece se eu colocar P recebe somente o C, sem o E comercial? Eu estou dizendo que dentro de P eu vou estar jogando o número 10. Ele vai aceitar? Vai dar erro? Não vai dar erro. Por quê? Porque ele vai estar acreditando que 10 é o endereço de uma variável qualquer que você está armazenando. No caso, uma variável C que foi criada que tem esse endereço 10. Ah, Hildo, mas já existe uma variável C e o computador não sabe que a variável C já está ali e que o endereço não seria esse? Não, porque vocês lembram das variáveis locais? Que a gente pode criar quantas variáveis locais em cada uma das funções com o mesmo nome. Eu posso criar 20 variáveis com o nome variável C, int C, sendo local em cada uma das funções. Não posso fazer isso? Pode. Se eu posso fazer isso, então como é que o meu computador vai saber que essa variável C ela não é aquela dentro da função, ela não é aquela daquele outro programa? Como é que ela vai saber isso? A única forma é pelo endereço. Por este motivo que você coloca justamente a chamativa pelo seu endereço. Vem ali o meu printf para mostrar o conteúdo e mostrando ali, ele vai mostrar o que tem dentro da nossa asterisco P. Se eu quiser que seja atribuído um novo valor para aquele local, atribuir um novo valor à posição de memória, eu devo chamar asterisco P, o nosso ponteiro, e ali inserir aquela nova posição. E aí sim, o conteúdo apontado vai ser atualizado e aí vai mostrar o novo valor. Ele vai mostrar esse novo valor ali desse modo. Como no printf aí, onde eu tenho ali asterisco P, o que estaria dentro do asterisco P? O asterisco P teríamos um novo valor atribuído, o 12. E o que teríamos dentro da variável C? O 12. Bora ver o passo a passo aqui. Deixa eu rabiscar para vocês para ficar melhor de entender. Tem aqui a variável C. Variável C, comecei ela com 10. Criei o nosso P. O nosso P é o nosso ponteiro. O que tem dentro do P? Ah, dentro do P ele tem um endereçamento para aquela variável C. O que acontece quando eu chamo asterisco? Vamos para o primeiro, o P recebendo o E comercial C. Eu estou criando, deixa eu apagar aqui para mostrar essa criação. Quando eu chamo P recebendo E comercial C, eu estou criando esse vínculo aqui, essa setinha bem aqui, ó, dizendo qual vai ser o inicial, o valor inicial para aquele meu ponteiro ali. Qual seria o endereço que eu devo apontar. E aí, quando eu chamo asterisco P, estou chamando isso aqui, ó, asterisco P, e digo asterisco P, receba 12. 12. O que acontece? O 12, doidinho para entrar aqui, ó, chegar dentro do nosso espaço de memória do P, ele é transportado lá para a nossa variável C, com 12 chegando. Pronto, o 12 ali. E aí o que acontece nas linhas, na primeira linha ali onde eu chamo printf conteúdo apontado por P e eu chamo asterisco P. Se você olhar para o asterisco P, você está olhando aqui, asterisco P. Deixa eu apagar esse 12 aqui, ele já está lá colocado dentro da variável. Se eu olhar asterisco P, o teu olho segue a seta e aí vê o 12. Então, se eu chamar asterisco P, eu vou ver o 12. E se eu chamar só o P, Hildo? Se eu chamar só o P, eu vejo o endereço, o que está escrito realmente dentro ali do endereço. Ou seja, o númerozinho aqui que eu vou chamar de F8. Tá? Vou chamar de F8. Então, eu vejo o endereço real, o hexadecimal. Mas se eu chamar o asterisco P, eu vou seguir a seta para onde ela está apontando. Que eu vou parar lá dentro da variável C e eu vejo 12. E aí depois eu pergunto, o conteúdo que eu tenho ali dentro de C, o que tem dentro dessa variável C? Ele vai mostrar 12. Então se eu olhar asterisco P, eu vejo 12.
E se eu olhar a variável C, eu vejo 12. E aí que está o que eu falei agora há pouco do recuperação de dados. Vocês estão percebendo que eu posso encontrar de duas formas. Existem duas formas de eu encontrar o valor ali, o 12. Eu posso ir direto na variável C ou eu posso ir pelo ponteiro. E é por isso que eu falei, na recuperação de dados eu posso recuperar pelos dois modos aí. Então, asterisco P, conteúdo da posição da memória apontado por P, e o endereço comercial C é o endereço na memória onde está armazenado a variável C. Tá? Entendido isso? De modo geral, um ponteiro só pode receber o endereço de memória de uma variável do mesmo tipo do ponteiro. Tá? De modo geral, tem que definir. Você vai apontar para inteiro, é inteiro esse tipo desse ponteiro. Vai para float, ele tem que ser float. Isso ocorre porque diferentes tipos de variáveis ocupam espaço de memória de tamanhos diferentes. Na verdade, nós podemos atribuir a um ponteiro o int asterisco, o endereço de uma variável do tipo float. No entanto, o compilador assume que qualquer endereço que esse ponteiro armazene obrigatoriamente apontará para uma variável do tipo int. Isso gera um problema na interpretação dos valores. Então, muito cuidado. Apesar da gente falar assim, o float seria, se eu escrever algo como 2,0, aqui é um float, mas ele é um equivalente a um 2. A gente já viu que uma variável criada do tipo inteiro, se eu jogar esse 2,0, vai aparecer só o 2. Ele vai aceitar e vai acontecer desse modo. O ponteiro poderia acontecer isso? Ele pode até aceitar, gente, mas é errado. A gente tem que criar de um modo correto para que não haja erro na interpretação. Tem aqui um outro exemplo, onde eu tenho ali no começo, int asterisco P, o asterisco P1. Estou criando dois ponteiros, o P e o P1. E um X que está recebendo o valor de 10. Depois eu tenho um float Y que está recebendo o valor de 20,0. O P vai receber o endereço, vamos colocar aqui para a gente... Opa, desenhou erradinho aqui. Tem aqui o X, dentro do X tem o quê? 10. Tem um Y, dentro do Y tem o quê? 20,0. E aí foi criado o P e o P1. Todos dois são asteriscos, né? São ponteiros. E aí eu chamo que P vai estar apontando, ou seja, o P aqui vai estar apontando para X. E aí eu tenho P1 apontando para P. Opa, Rildo, para que isso? Ponteiro apontando para ponteiro? Calma aí, que a gente já chega lá. Então, no primeiro P, onde eu chamo ele conteúdo apontado por P, o conteúdo apontado pelo P foi 10, certo? Certo. P1 vai receber agora o P. O conteúdo apontado pelo P1 foi 10. Por quê? Se a gente seguir, eu estou no P1, aí eu vou apontar para outro ponteiro. Chego no outro ponteiro, o que eu acho? Uma seta. Segue esse caminho. E aí eu encontro 10. Então, se eu apontar um ponteiro para um outro ponteiro, ele vai seguir aonde aquele outro ponteiro está apontando. Logo a seguida, eu tenho o P recebendo o E comercial, o Y, ou seja, o endereço de Y. Eu tenho o P agora recebendo o Y. E aí vem o conteúdo apontado agora pelo P, que ele está recebendo o Y. Deixa eu apagar aqui, porque mudou, né? Isso aqui mudou. Então, ele está apontando agora para Y. Eu troquei o endereço dele. E daí vem, o que tem agora dentro de P? O que tem dentro de P, o E comercial, ele vai mostrar aquela numeração ali, 1101004800. E aí, essa numeração é justamente o referente ao endereço, ao endereçamento ali daquele novo, daquele Y. E por que apareceu esse número desse jeito? Por quê?
Porque ele é do tipo diferente, ele é flut, ou seja, houve uma falha no endereçamento. Vamos seguir, e aí o que acontece agora quando eu chamar de novo agora o nosso asterisco P, mas dizendo que ele é, pela nossa string, flut, dizendo que ele é flut, porque eu chamei primeiro como dígito, não é? Inteiro. Chamei ele agora como flut. O que acontece? Vai ficar mostrando 0,000. Ou seja, ele aceitou que era flut? Aceitou o nosso flut. Mas o que aconteceu ali? Ele perdeu a referência no meio do caminho. Ali tinha 20, gente. Ele está mostrando que é 0,0. Ele aceitou colocar a vírgula? Aceitou, mas ele ainda não marcou, não demarcou mesmo o que deveria aparecer. Por fim, quando eu chamo flut, uma string flut, e coloco ali, agora sim, flut asterisco. O que eu estou dizendo? O asterisco não diz que é o ponteiro, eu estou dizendo o tipo desse ponteiro é flut. Aí que o processador fala, que cabeça de vento que eu sou, eu não tinha percebido que isso era um flut, porque eu fui criado do tipo inteiro. E aí ele segue agora o P, mas agora com um olhar por flut. Resultado, aí sim ele mostra ali por fim o nosso 20,0000, ou seja, o valor real que está dentro do Y. Então, se você criou um ponteiro, ele é do tipo inteiro, e você vai apontar para um flut, você tem que explicar para o processador, ei, as regras agora mudaram, estou apontando para alguém que é do tipo flut, alguém que é do tipo diferente. E é por essa bagunça que vocês viram aqui, dá para resolver, eu colocando ali o flut, asterisco, explicando para o processador, dá para resolver isso? Dá. Mas é muito mais prático se eu tivesse criado ali um novo ponteiro para o Y e que ele fosse do tipo flut. Ia ser bem mais prático. Dá para resolver essa bagunça? A gente dá para resolver, mas é melhor você, por questão de escrita, desde o começo, teu ponteiro vai apontar para um tipo inteiro, então ele tem que ser tipo inteiro. Segue essa regra. Suponha que precisamos de uma função que troca os valores de duas variáveis inteiras, digamos que o i e o j. E aí nós temos aqui, dentro dessa nossa, aqui é só o pedaço do código total, a função. Eu tenho ali uma função, ela iniciou como void, isso quer dizer o quê, gente? Que ela não precisa retornar nada, lembram disso? Na nossa aula de função, ela está esperando receber dois parâmetros, o int i e o int j. Vai receber esses dois lá do programa principal, esses dois parâmetros. Legal. Internamente eu tenho um int temp, uma nova variável, um novo espaço criado ali. E aí eu tenho lá o temp recebendo o i e o i recebendo o j. E o j recebendo o temp. Isso aqui, a gente chegou a fazer esse exercício, é só uma troca de posições entre itens. É uma troca de posições. O que está dentro de i passou para dentro de temp. O que está dentro de j passou para dentro de i. E o que está dentro de temp passa para dentro de j. Ou seja, eu estou só trocando as posições dos itens que tenho. Isso não produz o efeito desejado, pois recebe apenas os valores das variáveis e não as variáveis propriamente ditas. Vou mostrar para vocês aqui, vamos rabiscar aqui. Vou colocar aqui a temp, vou colocar aqui a i e vou colocar a j. Vamos imaginar que a i e a j, os parâmetros que eu recebi ali no início, elas tinham uns valores já, foi passado tipo, o i foi passado o número 2 e a j foi passado o número 3. Quando int temp ela foi iniciada, temp recebe i. Quem está dentro de i? 2. E aí vem na próxima linha, o i recebe j. Quem está dentro de j? 3. Então a gente tira isso, coloca 3. J recebe agora temp. Então se J vai receber temp, paga isso. J recebe temp, que é 2. Ou seja, eu troquei de posições. Elas não começaram com o I era 2 e o J era 3. A gente só trocou as duas de posições. Só isso. A gente já fez isso aqui dentro de exercícios aqui em funções, outros momentos. Mas o que está querendo ser mostrado aqui
é que necessariamente a gente não trocou as variáveis, a gente trocou os valores internos. Vamos pensar que o endereço de I seja E8, o endereço de J seja E11, o endereço de temp seja F14. Nessa troca de posições aí, a gente trocou realmente as variáveis? Não, a gente trocou o que estava dentro dela. É como se fosse aquele jogo dos 3 copos e colocar uma bolinha embaixo e ficar mudando as posições dos copos para que a pessoa descubra onde está a bolinha escondida. Necessariamente a gente trocou ali o copo, nós trocamos o copo? Não, o copo e a bolinha continua. Então é praticamente isso, a gente quer trocar o endereço, e para trocar o endereço, para fazer o efeito desejado trocar o endereço, a gente tem que trocar através do ponteiro. Então, para obter o efeito desejado, é preciso passar a função, os endereços das variáveis. Então, eu posso trocar os endereços das variáveis. Se a gente for pensar, eu posso até dispensar o uso da terceira variável criada, essa variável temp. Eu não precisava nem dela. Eu não precisaria fazer isso. Porque percebam que nesse último quesito aqui, eu criei os nossos ponteiros, o P e o Q, e eu troquei somente as posições, ó, P e Q, o P recebe o E comercial I e o Q recebe o E comercial J, ou seja, eu troco as posições somente dos ponteiros. A troca dos apontamentos. É como você aí sentado. O meu coleguinha que está à direita vai fazer par comigo no meu grupo. Nós vamos criar um grupo aqui, ele que vai ser o meu par. De repente você, não quero mais ele no meu grupo não, eu quero esse coleguinha que está na minha frente. Aí você só para de apontar para o seu coleguinha à direita e aponta para o da frente. E ele ficou isolado. Você só trocou isso. Então essa troca é bem mais prática com ponteiros. Em questão visual quanto ao uso de memória. Vamos ver algumas operações com ponteiros, já que a gente já entendeu o ponteiro. Vamos entender que se a gente pode fazer operações com eles. Nesse caso aqui, a atribuição. P1 aponta para o mesmo lugar que P2. Eu tenho aqui 2 ponteiros criados, o P e o P1. O int está criado com 10, esse exemplo a gente viu. O P recebe o endereço de C e o P1 recebe o endereço de P. Ou seja, o endereço P1 está apontando para o ponteiro P, que aponta para a variável C. Isso a gente fez. A variável apontada para o P1 recebe o mesmo conteúdo da variável apontada, a segunda variável apontada. Então, olhando aqui, se eu for fazer da seguinte forma, eu tenho 2, o P e o P1, tenho os dois ali, os dois ponteiros, crio a minha variável C recebendo 10 e crio uma segunda variável agora, D recebendo 20. O P recebendo o E comercial de C e o P1 recebendo o E comercial de D, cada um deles recebeu o endereçamento para aquela sua devida variável. Mas o que acontece se eu fizer que o P1, o ponto P1, receber o P? O que acontece? O que equivale a isso? A equivalência a isso, bora desenhar aqui, Hildo. Fica mais fácil, Hildo. 10, 20. É isso que tem nas duas variáveis, correto? Certo. Eu tenho agora o asterisco P e eu tenho o P1. O asterisco P1. O que está acontecendo com P? Se eu olhar para P, eu encontro 10. Se eu olhar para o P1, eu encontro 20. Beleza. E o que acontece agora se eu fizer o seguinte? P vai estar recebendo, vai estar sendo atribuído, o P1 vai estar recebendo a atribuição de P. É como se eu dissesse o seguinte, pegue o que está em P e jogue em P1. Então é eu pegar aquela equivalência lá, o 10, e jogar sobre o 20. É eu jogar o que está dentro de C e jogar dentro da D, dentro de 20, ou seja, eu substituo o valor de D por 10 agora. Então aquela troca que a gente viu, aquela dança das cadeiras que a gente viu na outra ali, não era necessária. A gente podia fazer desse jeito, somente com a troca de posições pelos ponteiros. Outra forma que a gente pode utilizar com as operações
as operações de incremento ou decremento. Apenas duas operações aritméticas podem ser utilizadas como nosso endereço armazenado pelo ponteiro, a adição e a subtração. Podemos apenas somar e subtrair valores inteiros. Então a gente pode fazer em um ponteiro, utilizar a soma de mais um pelo seu endereço, ou seja, mais, ou subtrair menos, menos, ou podemos fazer a adição direta. O P mais 15, ou seja, vou adicionar 15 endereços em cima dele, armazenar mais 15 endereços em cima deles. As operações de adição e subtração no endereço dependem do tipo de dado que o ponteiro está apontando. Considere um ponteiro do tipo inteiro. A gente está ali criando um ponteiro do tipo inteiro. A gente viu ali, vamos lá, variável A, variável B. Está ali criadas ali. Uma com 10 e uma com 20. O tipo inteiro ocupa 4 espaços de bytes na memória. Assim, nas operações de adição e subtração, são adicionados e subtraídos 4 bytes por incrementos ou decrementos. Esse é o tamanho de um inteiro, pois esse é o tamanho de um inteiro na memória. Portanto, é também o valor mínimo necessário para sair dessa posição reservada de memória. É por isso que se você vai fazer interações, vai fazer adições, subtrações com ponteiros, eles têm que ser do mesmo tipo. Como é que eu vou retirar um valor de um flut de dentro de um inteiro? Como é que eu vou retirar um valor de um double de dentro de um inteiro? Não dá, são tamanhos diferentes. Por isso, continue na regra do mesmo tamanho. Operações ilegais com ponteiros. Dividir ou multiplicar. Gente, não se faz divisão, multiplicação com ponteiros. Mas eu lá, utilizando as variáveis, eu consigo, professor. Eu consigo dividir o valor de uma variável por outra. Consegue. Mas em ponteiros a gente não faz isso. Ponteiro só assume adição e subtração. Por que isso, professor? Vocês vão entender na disciplina do módulo 2, lá em sistemas operacionais, vocês vão entender que o computador, em momento algum, olha agora o que eu vou falar para vocês, apesar de vocês terem aprendido lá no sistema de binários, a fazer multiplicação, divisão com binário, mas vocês vão entender o seguinte, o computador não faz multiplicação, o computador não faz divisão. Ele não faz isso. Quando estamos fazendo multiplicação, ele está nada mais do que fazendo ali a condição de várias somas. Então, 3 vezes o 2, ele está simplesmente somando 2 mais 2 mais 2. Ele faz desse modo. É assim que um computador ele funciona, o processador do computador funciona. Por este motivo é que ponteiro não faz multiplicação e nem divisão. Somar o endereço de 2 ponteiros. Tá? Somar endereço de ponteiro também é ilegal. É possível fazer? Sim. Mas o que acontece? Eu tenho um ponteiro que o endereço dele é F8 e o outro ponteiro que o endereço dele é 1. E aí eu vou somar esses dois endereços. É possível? Com certeza, são 2 hexadecimal, eu consigo fazer essa soma. O problema é que isso vai a lugar nenhum, não vai te levar para lugar nenhum, vai te levar para um endereço que talvez não exista, seja um endereço que normalmente está vazio. Então isso aqui não ajuda em nada. Resultado, não se faz a soma entre os endereços. Eu faço a soma entre os valores internos. Eu tenho 2 variáveis e eu tenho 2 ponteiros apontando para essas variáveis. Eu consigo somar o conteúdo deles? Sim, porque eu vou estar fazendo o conteúdo dessas 2 variáveis fazer a soma, e não os endereços. Não se pode adicionar ou subtrair valores do tipo flut ou double de ponteiros. É justamente a questão dos tamanhos, gente. Eu não disse que eu tenho um tipo inteiro, eu vou usar agora um double. Como é que eu vou retirar um double que é maior de dentro de um espaço de memória que é menor? Não tem como, isso aí já dá um erro natural. Se você fizer isso, é erro, seu programa vai crashar ali na hora. Parou. Já sobre o seu conteúdo apontado, aí sim, vale todas as operações. A gente pode fazer as operações com conteúdo interno, conteúdo apontado. Rildo, peraí, então quer dizer que a multiplicação e a divisão que você disse que era proibido de ser feitas, eu posso fazer agora? Pode, porque você vai estar multiplicando, dividindo as variáveis. E lá a regra pode.
Você não pode fazer isso com os ponteiros. Você não pode fazer isso. Olha só o caso aqui. Então, se eu fizer no meu ponteiro multiplicado por 10, ou seja, o que ele está apontando, digamos que lá a variável que ele está apontando tenha 5, tem um valor de 5, C tem 5 armazenado. E eu chamar agora ponteiro multiplicado por 10. Qual vai ser o resultado? Aquela variável vai receber essa multiplicação e vai ter um novo valor, que será 50. Ah, então eu posso fazer isso com a variável. E o meu ponteiro ele é o caminho para isso. Ele vai apontar onde vai acontecer isso. Mas eu não posso fazer isso com o ponteiro, o endereço do ponteiro. Eu não posso multiplicar o endereço de um ponteiro. Operações relacionais. O nosso igual, que é o igual, igual, e o nosso diferente, que é o exclamação igual, esses dois, para saber se os dois ponteiros são iguais ou diferentes, eu posso fazer isso. Eu posso fazer essa comparação. Olha só aqui nesse nosso código. Eu tenho aqui um se, o if, e eu tenho dois ponteiros que foram criados ali no início, o nosso p e o p1. Eu estou fazendo um igual. Eu estou comparando se os dois ponteiros são iguais. E o que eu estou fazendo ali? Se eu estou chamando P, eu estou chamando o que tem dentro dele. Então, é como se eu estivesse comparando as minhas duas variáveis que eles estão apontando. É como se eu estivesse comparando aqui, ó, x e o y. O x e o y são iguais? É isso que eu estou perguntando ali. Só que através de ponteiros. Então, eu perguntei ali através de ponteiros. Da mesma forma, eu poderia ter feito outras coisas, como são diferentes os dois ponteiros? Um é maior do que o outro? É maior, igual? Então eu posso fazer esse tipo de pergunta. Por quê? Eu posso criar uma variável A e uma variável B e fazer essa comparação. A variável A é menor que a variável B dentro de um se? Pode. Então eu posso fazer a mesma coisa com os seus ponteiros. Eu posso fazer isso. E do que aconteceu ali naquele if, eu tivesse colocado o asterisco. Asterisco P igual asterisco P1. Sempre vai dar diferente. Por quê? Porque é o endereço. O endereço de cada item sempre será diferente. Então, ele sempre vai dar diferente. Então, é desnecessário dizer que funciona. Funciona você fazer essa chamativa desse jeito, vai funcionar. Mas o resultado vai ser sempre diferente. É a mesma coisa de eu falar o seguinte, eu comparar o endereço de duas pessoas. As duas pessoas sempre vão ter endereços ali diferentes. Então, não use o asterisco ali com aquele ponteiro, porque senão você vai estar comparando endereço. Ponteiro genérico, para a gente fechar o assunto aqui com os ponteiros genéricos. A gente entendeu que ponteiro, ele mostra o endereço daquele item, aquele ponteiro, mostra o endereço daquela variável, o primeiro número do vetor, o primeiro item da nossa matriz, ele guarda isso. Ele tem sua vantagem, principalmente quando a gente vai trocar itens de posição, porque na verdade a gente não troca os itens, a gente troca somente os ponteiros deles, o apontamento, e isso acaba gastando menos processamento, menos memória. Então o uso de ponteiro ele é ótimo para o refinamento. Vai trabalhar com troca de posições de itens, até aquele programa básico que a gente fez, que vamos trocar a posição aqui, vamos organizar os itens dentro de um vetor. Eu tenho aqui um vetor e ele tem alguns números. Ele tem aqui alguns números e eu quero que eles fiquem na ordem crescente. E agora, o que eu faço? Para fazer essa modificação, eu preciso de um segundo vetor para ficar armazenando. Fizemos já isso em aula. Mas se eu for utilizar através de ponteiros, o que vai acontecer é que aqui, o primeiro ponteiro, vamos chamar aqui, deixa eu apagar isso aqui. O primeiro ponteiro que você está criando, vamos chamá-lo de P1, que ele aponta para a primeira posição, tá aqui, ó, primeira posição, ao invés de você pegar esse 3 e jogar lá para a terceira posição, ou seja, o índice 2, você, espertinho do jeito que vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Eu só mudo o ponteiro, eu só mudo para onde ele está apontando. E o P2? O P2 já estava no lugar certo. E o P3? O P3 vai apontar agora para o primeiro, ó.
Então a gente só muda as setas, o apontamento. É como você sentado aí na sua carteirinha, e aí você está apontando para o seu coleguinha do lado, e aí o professor diz, olha, você não vai fazer par com esse daí, você vai fazer par com o Antônio. Aí você só muda seu braço apontando para o Antônio, só isso. Você precisou mudar de lugar? Não. O Antônio mudou de lugar? Não. Você só apontou para o novo aluno, só isso. Então, normalmente, aqui falando dos genéricos, normalmente um ponteiro aponta para um tipo específico de dado. Um ponteiro genérico, deixa eu apagar isso aqui para não ficar feio nessa nossa tela, gente. Um ponteiro genérico é um ponteiro que pode apontar para qualquer tipo de dado. Declaração, o nosso void, que é algo como vazio. Então eu posso dizer que um ponteiro a ser criado, eu posso criar ele do tipo void, não definindo qual é o tipo, ele é vazio. Isso mesmo. Quando eu chamo um ponteiro e coloco o tipo dele como void, ele é um ponteiro genérico. Ou seja, ele é um ponteiro que está pronto para trabalhar com qualquer tipo ali que você declarar. Qualquer tipo que você declarar ali para ele apontar uma variável do tipo inteiro, variável do tipo caractere, ele vai apontar e pronto. Ele vai trabalhar com todo mundo. Nesse nosso exemplo aqui, criei um ponteiro PP genérico, criei um ponteiro inteiro, P1, criei a P2 recebendo 10, e aí eu digo que o ponteiro P1 ele vai receber o endereço da variável P2. Recebemos isso. O ponteiro PP também ali vai receber agora o endereço da nossa variável ali P2. Recebeu também. Vocês perceberam que o ponteiro P1 é tipo inteiro e o PP ele é void? E ele aceitou? Aceitou de cara isso também? Então, o PP ali, o PP, eu posso também colocar ele para receber o que tem dentro do ponteiro P1. Ou seja, ele vai receber também, recebe o endereço de outro ponteiro? Recebe também. Então, ele trabalha tanto diretamente com o endereço da memória, com o endereço desse ponteiro. Eu poderia ter criado uma outra variável de tipo caractere e também ter apontado, ele também estaria pronto para receber. Ele recebe qualquer um deles. Ele vai estar pronto para receber qualquer endereço. O problema não é armazenar. Quando você cria um genérico, ele armazena qualquer endereço de qualquer variável. Mas o problema aqui seria justamente acessar o conteúdo. Para acessar o conteúdo de um ponteiro genérico, é preciso convertê-lo. E aí a conversão é feita pelo typecast. Quando você faz esse armazenamento, vamos logo para a última linha aqui, que a gente já entendeu que o ponteiro pode armazenar ponteiros, pode armazenar qualquer tipo, um tipo void, armazena qualquer tipo, ele é genérico. E aí quando você chamar, aí a gente vem com aquela estratégia. Você tem que dizer qual o tipo dele, define ali o tipo dele, int, asterisco. E aí eu chamo o PP, que é o nosso ponteiro genérico. Então, a partir daí, eu estou chamando o ponteiro e dizendo para o nosso processador, ei, está armazenado aí do tipo inteiro. E se eu chamasse um caractere? É do tipo char. Se eu chamasse um float? É do tipo float. Basta colocar ali. Então, eu saio definindo isso. Eu saio definindo o tipo dele ali, justamente ali naquele momento. Ponteiros e arrays. Ponteiros e arrays possuem uma ligação muito forte, os nossos vetores. Os arrays, os nossos vetores, são agrupamentos de dados no tipo de memória. Quando declaramos um array, informamos ao computador para reservar uma certa quantidade de memória a fim de armazenar os elementos do array de forma sequencial. Como resultado dessa operação, o computador nos devolve um ponteiro que aponta para o próximo endereço. Então, quando a gente cria um vetor, como eu já falei, tá aí o vetor de 5 posições. Um vetor de 5 posições, ele só sai apontando cada um dos itens. Ó. Próxima casinha, aí vai. Próxima casinha. E assim por diante, ele sai só apontando o próximo item. Os colchetes substituem o uso conjunto de operações aritméticas de acesso ao conteúdo, nosso asterisco, no acesso ao conteúdo de uma posição do array ou ponteiro. O valor entre os colchetes é o deslocamento a partir da posição, ou seja, se eu quero chamar a segunda posição,
chamo o índice 2, ou seja, P2. Tá? Isso equivale dentro do nosso ponteiro a chamar ali o asterisco P mais 2. Então, se eu quiser chamar a posição, o índice 2, através de um ponteiro, eu devo chamar asterisco P mais 2. Eu quero chamar a quarta posição, que é o índice 3. Então, você vai chamar asterisco P mais 3. E assim cada um deles. A gente vai fazer exercícios ainda sobre isso, para a gente experimentar, praticar mais sobre isso. Tá? Como aqui um exemplo. A gente tem ali o asterisco P, que é o equivalente à posição vetor 0. Por quê? Porque o ponteiro ele vai guardar a primeira posição, o primeiro endereço. Ele não precisa apontar os outros. Por quê? Porque cada posição vai estar destinada ao próximo. Vocês lembram dos menininhos que eu disse no passeio, que cada um pega na mãozinha do que está à frente? É o que está acontecendo aí. Eu só preciso dizer o primeiro da fila. Eu, ponteiro, só digo esse aqui é o início da fila, é o início da do passeio. E assim, cada um deles vão estar conectados um ao outro, porque são vetores, e os vetores já têm naturalmente essa questão da tratativa através de ponteiros. Um vetor, naturalmente, ele já tem isso, essa ligação. Vetor, matriz, ele tem essa ligação através de ponteiros. Por isso que eles são tão próximos. Então aqui, nos dois casos, o primeiro utilizando só um vetor, o nosso array, de simplesmente, e no segundo, chamando ele através de ponteiro, Se eu for chamar o nosso for e chamar a inclusão, ou seja, mostrar o que tem dentro do nosso vetor, eu chamaria a cada passada ali o P, o I, que é o nosso inicializador, e mostrando cada uma das 5 posições que está dentro do nosso vetor. Mas se eu quiser chamar isso através de ponteiro, se eu quiser, eu vou chamar o P mais I, onde a cada passada ele vai chamar aquela posição, P0, P1, P2, assim percorrendo todo o meu vetor. Arrays multidimensionais. Apesar de terem mais de uma dimensão na memória, os dados armazenados são armazenados de forma linear. Ou seja, é aquele nosso exemplo que eu falei. Lembra que eu tinha 12 posições, mas eu queria colocar 15? Então, ele é armazenado, visto de forma linear, como essa grande tira ligada ali, como se fossem aqueles alunos, que um está conectado ali, segurando na mãozinha do outro à frente. Vez esses alunos, eles fazem curva, eles passam, mas eles sempre ficam conectados. Então é como se essa grande tirazinha, essa cobrinha, ficasse armazenada ali dentro da nossa memória. E da mesma forma que o vetor, a gente viu no vetor no array, pode ser percorrido por posição, a mesma coisa pode ser com o ponteiro também, ó, chamando da mesma forma, asterisco, o P mais I, onde esse I é justamente o índice na passada ali do nosso for. 0, posição 1, assim, linha a linha. E da mesma forma também saio preenchendo coluna a coluna. Então são duas formas de fazer essa visualização, tanto utilizando o modo que a gente já conhece, preenchendo uma matriz ou preenchendo um vetor, ou eu posso chamar através do ponteiro, onde a única diferença real que vocês percebem ali é que justamente na passada de cada uma delas eu tenho que dizer o índice, o P, chamando o meu ponteiro, mais o I, preenchendo ali cada item ali da nossa matriz. O struct é algo que a gente vai ver mais na aula adiante, né, na aula à frente, que é o nosso registro, e ele, para ser chamado, existem duas abordagens para chamar ele. Eu vou até deixar essa parte do struct para uma aula mais adiante, para vocês entenderem mais como é isso. Mas a chamativa dele também é da mesma forma que a gente já vem vendo aqui. Eu tenho que chamar, entre parênteses, o asterisco P e depois o nome daquele registro, que é o ponto X. Eu chamo ele. Para finalizar esse nosso assunto de hoje, vamos ver a questão do ponteiro que aponta para ponteiro. A gente já fez um exemplo como esse,
Na linguagem C, ela permite que um ponteiro possa chamar vários ponteiros, ou seja, eu posso sair conectando ponteiro com ponteiro. É possível criar um ponteiro que aponte para outro ponteiro, criando assim vários níveis de apontamento. Assim, um ponteiro poderá apontar para outro ponteiro, que por sua vez pode apontar para outro ponteiro e assim por diante. Eu posso fazer essa estratégia de ponteiros que apontam para outros ponteiros. Qual é a vantagem de utilizar isso, essa estratégia de um ponteiro que aponta para vários outros ponteiros? É que simplesmente ao fazer isso, se eu fizer uma modificação em um, eu modifico todos os outros adiante. Então, um ponteiro para um ponteiro é como se você anotasse o endereço em um papel que tem o endereço de uma casa de seu amigo. Ou seja, dentro ali do formulário, dentro daquele papel, você criou aquilo que dentro ele é um papel, ou seja, um endereço dentro do endereço. Podemos declarar um ponteiro para um ponteiro com a seguinte notação. Defino o tipo dele e coloco asterisco, asterisco e o nome do outro ponteiro. Ou seja, o primeiro asterisco quer dizer o quê? Estou criando um ponteiro. O segundo asterisco quer dizer o quê? É o nome daquele outro ponteiro, ou seja, é o ponteiro que eu estou apontando. Assim, o conteúdo ficaria da seguinte forma. Vou chamá-lo. Asterisco, asterisco, nome do ponteiro, é o conteúdo final da variável apontada. E o asterisco, nome do ponteiro, é o conteúdo do ponteiro intermediário. A gente vai entender um pouco mais sobre isso quando a gente entender mais sobre o registro, que aí vai ser na aula da semana que vem. Então, turminha, vou agradecendo vocês por ter me acompanhado nessa manhã. Espero que vocês vejam lá do GitHub os exercícios que a gente já utilizou na aula de hoje para vocês experimentarem, para estarem se preparando para a aula da semana que vem, que a gente vai ver a fundo o que é registro. Então, obrigado e até a semana que vem.